Você já percebeu que desde pequenas as crianças têm personalidades bem distintas? À medida que meus filhos iam crescendo, eu fui percebendo que eles funcionavam de uma forma muito diferente uns dos outros. Claro, né? Todos somos diferentes. Mas tinha algumas coisas que me deixavam um pouco preocupadas, assim. Por exemplo, a minha filha, ela me perguntava... Teve uma época da vida que todo dia ela me perguntava: mamãe, você me ama? Eu disse: amo, claro. E aí, no dia seguinte: mamãe, você me ama? E todo dia ela perguntava se eu amava. Aí eu fiquei meio assim: nossa, será que eu não tô demonstrando amor? Será que ela não se sente amada? Eu fiquei meio preocupada. E com relação ao meu filho também, ele é muito energético, ele tem um temperamento assim muito forte, é uma criança assim com uma vontade muito forte. E aí ele fazia algumas coisas que eu ficava pensando: gente, será que isso é normal? Uma criança ser assim tão, sei lá, tão cabeça dura, tão desafiadora. Eu disse: será que eu não tô sabendo educar? E aí a gente vai se culpando um pouco também no processo. Fala: nossa, será onde eu errei? O que acontece? E aí quando eu descobri sobre os 4 temperamentos, nossa, facilitou muito, assim, a minha vida e a minha compreensão das crianças. E eu entendi que eles eram diferentes e que cada um tinha um temperamento e que cada temperamento tem suas características. E tá tudo bem, porque é a forma como a criança funciona, é a forma como o ser humano funciona. Nós somos diferentes, temos temperamentos diferentes. Então existem 4 temperamentos básicos, que é o colérico, o melancólico, o sanguíneo e o fleumático. E cada um deles tem características próprias que a gente vai ver agora. O primeiro temperamento que nós vamos falar é o melancólico. As crianças melancólicas, elas são mais introspectivas, gostam de passar mais tempo sozinhas, de brincar sozinhas, de ler, de montar quebra-cabeça, de ficar sozinhas. Elas conseguem ficar bastante tempo brincando sozinhas. São crianças muito sensíveis, com uma vida interior muito rica. E são crianças que tendem um pouco à perfeição também, são mais perfeccionistas e se frustram fácil. Então, assim, de repente ela faz um desenho que todo mundo fala: nossa, que desenho lindo, mas ela fica chateada, porque pra ela não tá bom o suficiente. Então, elas tendem mais à melancolia, como diz o nome, né? Elas tendem mais ao silêncio, mais ao mundo interior. São crianças que as coisas que acontecem marcam muito. O elemento do melancólico é a terra. Então, quando você coloca o dedo assim, afunda a terra, fica uma marca na terra. Então são crianças que as coisas deixam mais marcas na vida dela. E ela tende a lembrar daquilo por mais tempo, de repente tende a ter um pouco mais de dificuldade de perdoar, porque aquilo fica, sabe, fica fundo nela. São crianças mais perfeccionistas, são crianças normalmente mais organizadas. Eles se cobram muito e buscam a excelência também, é uma característica muito chave. O pessoal brinca assim que se você quer um trabalho bem feito, você dá para um melancólico, que o melancólico vai fazer até o final e vai ficar bom. Eles também tendem a ter uma empatia grande e mais compaixão com as pessoas. Então, se a criança tá brincando e um coleguinha vai lá e se machuca, ela é a primeira a correr lá e ver como é que tá a criança e oferecer ajuda. Se preocupam mais pelos outros, querem que as pessoas estejam bem ao redor delas. Agora vamos falar sobre os coléricos. E o elemento da natureza ligado ao colérico é o fogo. Os coléricos são crianças mais energéticas, mais determinadas. São líderes por natureza. São crianças que gostam de comandar num grupo, em geral, o líder, aquele que tá ali organizando, normalmente é o colérico. O colérico, ele é uma força da natureza. São aquelas crianças assim que parecem um tufão, sabe? Elas passam e mexem com tudo em volta. Eles gostam de desafios, eles não têm medo de enfrentar situações novas. Eles são mais competitivos, eles gostam de ganhar, de sempre vencer. Normalmente, os líderes das empresas, os CEOs, assim, os chefes que estão mais acima, eles normalmente são coléricos. São pessoas assim extremamente focadas, determinadas e que vão lutar por aquilo, não importa o que aconteça, elas vão conseguir o objetivo delas. E às vezes isso pode ser meio complicado, porque às vezes eles podem passar um pouco por cima de outras pessoas no caminho para conseguir chegar naquilo que elas desejam. São crianças energéticas, intensas, que podem ser vistas também como impacientes e teimosas. Eles têm muita dificuldade também de aceitar a derrota. Então, num jogo, se a criança colérica perde, ela vai querer continuar jogando até ela ganhar. Ela vai ter muita dificuldade de lidar com a frustração de perder, porque para ela vencer é muito importante. Ela sempre tem que ser melhor que os outros. E podem ser crianças também mais mandonas e muito energéticas, né? Como eu já falei, crianças assim, que têm muita energia e que normalmente gostam assim, de esporte também, porque elas têm muita energia dentro, elas têm que conseguir tirar isso de alguma forma. Então é muito importante que um colérico faça esportes. Na verdade, é importante que todas as crianças façam esportes, né? Mas algumas elas têm tanta energia que se você não canaliza aquilo, vira uma bomba em casa. E às vezes assim, fica brigando mais com os irmãos, provocando mais os irmãos. Então assim, o exercício é uma
questão bem importante para um colérico. Essas crianças têm um espírito independente, adoram conquistar as metas e são crianças que têm um potencial muito grande se direcionados da forma correta. Então cabe aos pais direcionar essa criança para o bem, para os valores, para que ela busque o bem. Porque se você deixa, a criança ela tem uma força muito grande, né? Como eu falei, uma força da natureza. Se você não forma bem essa criança, ela pode levar isso pro mal, né? Assim, pro caminho errado, e ninguém quer que isso aconteça. Então é importante que os pais sempre orientem para que ela escolha o bem e ajudar as pessoas e se importar com as pessoas, ser mais empático. Porque às vezes eles têm um pouco de dificuldade nessa questão da empatia. Agora eu vou falar sobre os sanguíneos. O sanguíneo é a vida da festa. É aquela pessoa carismática, sociável, amigável, que sempre tá rodeada de gente, que adora gente. E isso é uma questão do temperamento extrovertido. O sanguíneo, ele é uma pessoa extrovertida, que é uma pessoa que ganha energia estando no meio de outras pessoas. Ao contrário do introvertido, que é uma pessoa que perde energia. Então o melancólico, ele é introvertido, ele perde energia no meio de muitas pessoas, e o sanguíneo ganha energia. Então são pessoas muito alegres, muito animadas, realmente elas são cheias de energia. E são pessoas assim que costumam agradar, que costumam ter muitos amigos. São espontâneos, adoram testar coisas novas, são pessoas criativas, normalmente gostam muito dessa parte de arte, de música. O sanguíneo, ele tem essa vida assim mais leve, mais artística, realmente mais musical. As crianças costumam se atrair um pouco mais a isso. Não é regra, tá? Podem ter sanguíneos que não gostem disso, mas é uma coisa assim que costuma ser. Uma desvantagem do sanguíneo é que são crianças que tendem a perder o foco com facilidade, a se distrair. Então às vezes a criança tá montando quebra-cabeça, ela tá complicado, ela desiste, sabe? Ou ela vai ali buscar uma água, se entretém com outra coisa e esquece o que tava fazendo. Engraçado, eu tenho uma filha sanguínea, né? Aliás, mais de uma. E aí você disse, fulana, vai lá e pega pra mim, por favor, tal coisa. E aí ela vai e nunca mais volta. Você fala, fulana, cadê você? Ah, desculpa, mamãe, eu esqueci. Ela vai lá e pega e traz o negócio, né? Assim, meia hora depois. Então, elas realmente têm mais dificuldade de se concentrar, o que também atrapalha um pouco a questão do estudo, porque se distrai com tudo. Olhando pro lápis, pra borracha, pra parede, pensando na vida. A imaginação, assim, ela funciona de uma forma muito caótica, assim, muito animada, né? A criança tem dificuldade de se concentrar no que ela tem que fazer. Então é uma criança que ela precisa de ajuda nisso. Ela não pode estudar num ambiente que tenha muita distração. Aliás, nenhuma distração. O ideal é ela ficar num ambiente sozinha, de repente com uma pessoa do lado pra ajudar quando ela perdeu o foco, não volta, na hora de fazer o dever de casa ou alguma coisa. Mas é claro que se você cria suas crianças com menos tela, isso é uma coisa que eu percebi que ajuda muito, porque mesmo as minhas sanguíneas, elas têm mais concentração do que o normal, porque elas não ficam assistindo televisão e não têm celular e tablet, essas coisas. Então uma coisa que eu percebo assim, que é uma vantagem a gente não ter tido, porque como as crianças já tendem a se distrair muito, se você tem muita tela, a tela causa muita distração, assim, muita desconexão com os pensamentos, com as coisas, com os estudos. Então é muito importante para um sanguíneo, é importante para todos, né? Ter menos telas, mas para um sanguíneo faz muita diferença, ajuda muito mais a que as crianças mantenham o foco, que para elas já é difícil. Então a gente consegue ajudá-las diminuindo as telas ou tirando as telas. Se a criança for muito pequena, não tem necessidade nenhuma de ter telas. São crianças que têm energia contagiante, que as pessoas gostam muito de ficar em volta delas, dos sanguíneos. Mas elas precisam de orientação para manter habilidades como a paciência, como a concentração. Elas precisam de ajuda dos pais. Por último, nós vamos falar sobre os fleumáticos. Os fleumáticos são crianças mais calmas, mais tranquilas, mais pacientes. Elas gostam de observar as coisas antes de agir. Não são crianças impulsivas, são crianças muito observadoras. E crianças mais obedientes, assim, elas tendem a cumprir com aquilo que os pais esperam, né? A tentar agradar todo mundo em volta. O fleumático, ele tem isso, ele não gosta de conflito de jeito nenhum, ele quer evitar o conflito a qualquer custo, ele quer que todo mundo esteja bem, feliz, e menos ainda que ele seja envolvido em algum conflito. Então ele vai fazer de tudo para que ele não entre em conflito com ninguém. Então pode ser que a criança, assim, por esse tentar se moldar demais, tenha um pouco mais de dificuldade de ter uma personalidade, de manter aquilo que ela acredita, de viver de acordo com as convicções dela.
E por terem esse temperamento mais equilibrado e mais tranquilo, elas às vezes são confundidas como tímidas, mas não necessariamente. Pelo fato de ser fleumático, não necessariamente ela é tímida. Às vezes ela prefere ver as crianças brincando primeiro, para ela decidir se ela quer participar ou não da brincadeira. Elas não têm pressa, elas não são crianças competitivas, que gostam, né, elas não querem se destacar, não querem se sobressair, elas não têm necessidade de ganhar de outras crianças, né, como o colérico, por exemplo, tem. São crianças que normalmente as pessoas todas tendem a gostar, porque ela é de bem com a vida, ela é paz e amor, ela é tranquila, ela não vai enfrentar as outras crianças. Se ela vê duas crianças discutindo e brigando, ela vai tentar terminar a briga. Ela vai tentar fazer com que todo mundo fique bem, com que todo mundo pare de brigar. Elas podem ser confundidas como preguiçosas, mas não. São crianças que têm um ritmo diferente, elas são um pouco mais lentas e elas gostam de fazer as coisas com mais calma. Por serem muito pacientes e terem essa habilidade de mediar conflitos, eles são ótimos ouvintes e são amigos fiéis. As pessoas sabem que podem contar com eles, que eles estarão ali para elas. Pelo fleumático não ter esse espírito de competição, às vezes os pais, eles têm que dar um empurrãozinho, eles têm que incentivar a criança para que ela queira ser sempre melhor, porque ela não precisa competir com os outros, mas ela tem que buscar sempre melhorar as habilidades dela. Como qualquer ser humano, nós temos que ser cada dia melhores. Então, às vezes, o fleumático ele tende a ficar meio estagnado, porque pra ele tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então, ele não tem essa ânsia de procurar melhorar tanto. Claro que isso não é regra, tá, gente? Podem ter pessoas diferentes, mas assim, é importante que os pais estejam ali pra reforçar essa questão, assim, do desenvolvimento pessoal, da melhora pessoal. Então, temos que ficar atentos pra que a criança não vá ficando pra trás. Bom, é muito importante a gente entender os temperamentos dos nossos filhos para que a gente consiga lidar melhor com eles. Uma vez, a minha filha melancólica, ela tava triste, ela tava chorando, assim, por alguma coisa. E aí eu fui lá e descobri que se eu abraçasse ela se acalmava mais fácil. E isso também tem a ver com as linguagens do amor, que a gente vai falar em outro vídeo. Mas assim, eu abracei a minha filha e ela se acalmou e ela ficou tranquila. E parou de chorar e ficou feliz e foi ótimo. E aí, um outro dia, o meu filho colérico estava irritadíssimo, assim, gritando e tal. Eu falei, olha, isso antes de eu saber dos temperamentos, tá, gente? Eu falei, olha, se eu abracei a minha filha e ela se acalmou, eu vou abraçar o meu filho e ele vai se acalmar. Aí fui dar um abraço no meu filho colérico no meio de uma crise de ira. Gente, eu levei um soco na cara, assim, eu levei um soco no olho, doeu tanto, porque ele tava tão irritado, assim, e ele é forte, sabe? E aí eu fiquei brava comigo. Eu falei, pra que eu fui abraçar a criança? Por que eu não percebi? Ele precisa de espaço. O colérico, como eu falei, o elemento dele é o fogo. Então o fogo, ele tem que se expandir, ele precisa de espaço. Você não pode conter o fogo precisa se soltar. E aí se você abraça um colérico, você vai apanhar, assim, você vai levar um soco, você vai levar um chute, né? Ele precisa de espaço pra ele extravasar a ira que ele tá sentindo. Então meu filho, eu lembro assim que quando ele tava irritado, eu deixava ele sozinho, ele entrava no quarto e aí na hora que eu fechava a porta assim, eu via umas coisas voando, sabe? Isso quando ele era menor, assim, quando ele tinha uns 7, 8 anos. Eu via que ele arremessava assim as coisas voando dentro do quarto. Eu falei, não, tudo bem. Ele precisa desse tempo pra ele. Tá tudo certo. E aí eu esqueci de falar, o elemento do sanguíneo é o ar, porque também ele é muito volátil, assim, essa questão da distração, da dispersão e da leveza. E o elemento do fleumático é a água, porque a água ela se molda aonde você coloca. Então se você coloca num copo, ela tem o formato do copo. Se você coloca numa bacia, ela tem o formato da bacia. Então o fleumático ele vai assim tentando se moldar ao ambiente, para que ele não tenha conflito com ninguém, para que ele se ajuste a tudo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço por favor que se inscrevam no canal, que deem like nesse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e para que vocês me ajudem, para que o canal cresça, para que mais pessoas conheçam o conteúdo. E é isso, até a próxima!